Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 3 de setembro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. E disse a outro: Acompanha-me. Ao que ele respondeu: Senhor, permite que vá primeiramente sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Lucas 9, 59 a 60. Meta do mês: desenvolver a reparação e combater a omissão. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Allan Kardec, no livro O Livro dos Espíritos, pergunta 1000. Meta do dia: se alguém tem alguma queixa contra ti, usa da humildade e procure corrigir o erro. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus o estímulo à prática da humildade. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, nesse instante nós nos colocamos diante de Ti para rogar as oportunidades de desenvolver em nós a humildade, a fraternidade, o amor, a fim de que possamos ter condições de reparar o mal que fizemos. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, terça-feira, é dia de reunião pública em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. Então, a gente sempre pede aos amigos para chegarem mais cedo, porque 5 para as 8, o portão da casa espírita é fechado. E a mesma coisa nós pedimos aos amigos que participam conosco por meio da plataforma Zoom, para chegar mais cedo também, participar da alegria cristã, porque esse é o momento de harmonização. E a gente vai também se equilibrando para termos mais condições de absorver o tratamento espiritual. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos ordeno. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14. Amigos de Jesus. Em toda parte, Cristo possui legiões de admiradores, mas os tiranos da humanidade também as adquiriram. Multidões de partidários, entanto, os verdugos de nações igualmente as tiveram. Grupos de incensadores, todavia, os promotores das guerras de assalto e de extermínio também lhes conheceram a adulação. Filas de defensores intransigentes. Contudo, os inimigos do progresso igualmente as enumeraram junto de si. Assembleias de analistas, no entanto, os chefes transviados, que passaram nas eminências da história, ainda hoje contam com elas. Jesus, até agora, é cercado entre os povos mais cultos da terra de inúmeros crentes e fanáticos, seguidores e intérpretes, adoradores
e adversários, mas os empreiteiros da desordem e da crueldade também os encontram. Fácil reconhecer que os comandantes das perturbações e das delinquências não conhecem amigos, de vez que o tempo se incumbe de situá-los no ponto certo que lhes cabe na vida, extinguindo a hipnose de ilusão com que se julguem aos companheiros. Cristo, porém, dispõe de amigos reais, que se multiplicam em todas as regiões do planeta terrestre, à medida que os séculos se lhe sobrepõem à crucificação. E esses amigos que existem no seio de todas as filosofias e crenças não se distinguem tão só por legendas exteriores, mas, acima de tudo, porque se associam a ele em espírito e verdade, entendendo-lhe as lições e praticando-lhe os ensinos. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Palavras de Vida Eterna, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 174. Muito bem, meus amigos. Esta mensagem do Emmanuel, ela deve provocar em nós reflexões, porque muitas pessoas que nunca viram ou nunca ouviram falar de Jesus são amigas do Cristo. E muitos que escutaram, que viram falar de Jesus, não são amigos do Cristo. Parece um contrassenso, né? Mas quem são os amigos do Cristo? São aqueles que fazem o que ele pediu que fizesse. Então, aqueles que fazem o bem, os que auxiliam os outros, que auxiliam a humanidade, esses são os amigos do Cristo. E aqui não são somente os cristãos, porque muitos cristãos, ou muitos que se dizem cristãos, não são amigos do Cristo. Porque eles têm a espada na mão, eles têm o ódio na mão, eles não têm amor. Eles não vivem o que Jesus pediu que vivessem. E muitos outros que não são agrupamentos filosóficos, cientistas, e fazem o bem para a humanidade. Esses estão vivendo o Cristo, mesmo que eles nunca ouviram e nunca viram ou leram sobre Jesus. Parece contraditório, mas é isso mesmo, porque muitos que seguiram Moisés viviam as leis trazidas por Moisés, que são os 10 mandamentos, porque as demais leis são leis civis, elas não são leis morais, elas são leis civis que com o passar do tempo, que as pessoas vão modificando, as leis precisam também serem ajustadas. O dia que, por exemplo, a Terra não tiver mais nenhum tipo de crime, então as leis punitivas não vão precisar mais delas, porque não vai ter mais cadeia, não vai ter mais nada disso, porque as pessoas se tornaram boas, então não vai ter sentido ter as leis punitivas. Então, às vezes, a gente fica criando esses subterfúgios para poder colocar as nossas frustrações, impondo-as nos grupos religiosos que nós fazemos parte. E o objetivo é seguir Jesus, viver o Evangelho do Cristo. E é isso que nós temos que nos esforçar todos os dias, incansavelmente, para a nossa reforma íntima, para que nós possamos viver Jesus em espírito e verdade, entendendo-lhe as lições
e praticando-lhe os ensinos. Então, esse é o verdadeiro cristão. O próprio Jesus já nos dizia também: nisto se reconhecerão que todos sois meus discípulos, se muito amarem. Esse é o segredo, meus amigos. Vamos amar, vamos perdoar. Nós temos pessoas que pensam diferentes, pessoas que são diferentes, e elas são nossas irmãs, e devemos amá-las, assim como muitos amam, gostam da gente, mesmo a gente sendo diferente. Assim como tem muita gente que não gosta da gente. Nós também temos gente que nós não gostamos tanto. Mas nem por isso nós devemos deixar de amar. Se precisou da gente, estamos ali para auxiliar. É isso que nós temos que fazer constantemente. Meus amigos, o dia que a gente viver isso, nós estaremos vivendo o céu na terra. Porque aí nós não vamos ter a miséria, porque a miséria faz parte do egoísmo, do orgulho dos seres humanos. A pobreza não faz parte, porque a pobreza, ela é uma condição do espírito. Mas quando nós temos pessoas passando fome, quando temos pessoas catando lixo na rua para se alimentar, indo lá na lixeira para pegar resto de alimento apodrecido, isso revela o grande orgulho da humanidade, o egoísmo. Então, nós não estamos vivendo o Evangelho do Cristo. Uma vez, há muito tempo, participei de um retiro e o condutor do retiro disse: numa comunidade em que morre uma pessoa passando fome, ela não é digna de comungar o corpo do Cristo. É muito profunda e muito séria essa afirmação. Então, nós não podemos deixar nossos irmãos sofrerem todos os tipos de vicissitudes, com aquelas ideias materialistas e que elas tiveram as mesmas oportunidades que a gente e estão na condição que estão porque querem estar. Mesmo que isso fosse a verdade, ao cristão cabe auxiliar. Auxiliar sempre. É isso, meus amigos. Fazer o que o Cristo pediu e que nós possamos todos os dias buscar ser amigos do Cristo. Graças a Deus, bondoso Jesus. Nós agradecemos as oportunidades que nós estamos tendo de estudar com mais profundidade o teu Evangelho, de compreender com mais profundidade e que possamos, Jesus, todos os dias viver o teu Evangelho no ambiente de nossa família, no ambiente social que estamos inseridos, no ambiente do nosso trabalho, no ambiente da casa espírita, em qualquer ambiente que estivermos, Jesus. Que ali possamos também viver o teu Evangelho. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.